Bom dia a todos. Acordei hoje refletindo sobre este escritor argentino que tanto bem fez para as pessoas, deixou uma obra-prima como esta, e eu acordei com as palavras dele na minha mente. Não me canso de contemplar o grande amor que este escritor teve para conosco. Um juízo sobre 666, na Revista dos Estudos Eclesiásticos de Bogotá, Colômbia, o famoso escritor R.P. José J. Ortega Torres, da Congregação Salesiana, publicou sobre esta obra um juízo que consideramos de muito interesse dar a conhecer. A coincidência com o que publicou outros literário colombiano, Dom Nicolás Bayona Posada, professor da História da Literatura da Pontifícia Universidade Javeriana, na Revista Javeriana, Bogotá, dos padres jesuítas, que se encerra com estas palavras: há nelas episódios que jamais se podem esquecer, descrições que são páginas de antologia, diálogos que seguimos sem respirar, até pinturas de aparelhos e costumes futuros que talvez não tardem a converter-se em realidade. Toda uma grande novela, certamente destinada a um êxito sem precedente. Até aqui a Revista Javeriana. Leiamos agora o padre Ortega Torres, da Revista de Estudos Eclesiásticos Bogotá, número 107 de setembro de 1942. O sexto selo é 666. Duas obras de Hugo Vast. Acabo de ler a última, livro de Hugo Vast, intitulado 666, impresso em maio deste ano, e que acaba de chegar às nossas livrarias, e não pude deixar de consignar por escrito algumas das impressões que essa leitura me produziu. Não é preciso falar aqui do autor tão popular e apreciado na Colômbia, menos conhecido no mundo das letras pelo seu próprio nome, Gustavo Martínez Zuviria, do que pelo seu pseudônimo Hugo Vast, que não é senão um engenhoso anágrama de aparência inglesa da sua prodigiosa fecundidade. Dão-nos fé as 28 obras publicadas desde 1905 até hoje, afora muitos discursos e estudos não coligidos em volume. Os seus livros editam-se aos milhares, reimprimem-se de contínuo e então traduzidos em todos os idiomas. Talvez nenhum autor americano seja tão conhecido no mundo. E quem é entre nós quem ignore a sua esplêndida obra histórica
Dom Bosco, Su Tiempe, 8 vezes editada desde 1931, em número de 34.000 exemplares. Nestes 2 anos publicou ele 2 livros, O Sexto Selo e o já mencionado, os quais se afastam da sua maneira habitual, se bem que o último tenha antecedentes nessa prodigiosa obra contra os judeus, que se chama El Caal e Ouro. Neles, ele já não se mostra como o idílico narrador dos costumes do seu povo, como o delicioso evocador dos dias de rosas, como o corista fresco e sádio, que sabe ser realista, deveras sem chegar ao naturalismo, e nisto reside o seu maior encanto, malgrado esta observação de Roberto Juste no deficientíssimo tomo dedicado por Prampolini às literaturas da América Latina. O novelista católico observante e rigoroso, escrúpulos religiosos e morais que às vezes o têm impedido de dar desfecho à ação das suas novelas com a naturalidade com que a vida corre. Mas o crítico não deixou de ver que se as obras do argentino agradam tanto, é justamente por poderem por ser em todas as mãos e por saberem depurar as escórias humanas e por nos darem uma tradução digna e dignificante da vida diária. E conserve-lhe Deus esses escrúpulos que tanto bem tem feito. Vou pular aqui um pouco para não ficar. Como passagem saliente na novela, permitimos-nos assinalar estas: a aparição de Voltaire ao virtuoso Frei Plácido para lhe anunciar o futuro, e ao completar-se o 2º centenário da sua morte, o infame patriarca de Ferney narra esta e as penas do inferno que o atormentam, e o fez com tão vivo colorido que, se o malvado falasse, não poderia fazê-lo de outra maneira. A segunda passagem que reclama a nossa atenção é o relato do conclave que elegeu o sucessor de Pio XII, pastor Angélico, feito com tanto luxo e pormenores que dá a ideia de que se está lendo algumas passagens esquecidas na vida dos papas. Porém, onde o novelista exercitou todas as suas faculdades foi no capítulo intitulado A Comunhão do Anticristo, horrendo sacrilégio que culmina com a destruição da terra e desequilíbrio do orbe. Espantoso cataclisma, cuja descrição parece escrita com a pena com que Daniel, Isaías ou João contaram as suas terroríferas visões, salvo a distância que medeia
entre o humano e o divino, entre a narração fantástica do novelista e a revelação dos mistérios insondáveis. Os personagens parecem-nos dos mais bem conseguidos de Hugo Vast, que tão bons os criou em livros anteriores, mesmo os de segundo plano. Os secundários atraem-nos vivamente até os que aparecem só um momento, como o ingênuo irmão Panfilho, ou aquele jesuíta que se prepara para o martírio, enchendo com as notas do Laudación o silêncio da noite hindustânica. Porém, os três principais são os personagens centrais da novela: Joana Tabor, ou Jezabel, profetisa e ajudante do anticristo, figura mais humana do que a esposa de Felsenburg na obra de Benson, pela razão de mostrar melhor a sua falsidade e a sua astúcia, o seu poder sedutor. Frei Plácido personifica as forças do bem contra o mal, e o varão justo de fé inabalável, de virtude intrépida, cheio de bondade e de experiência, eleito pelo céu para guiar nos últimos dias o rebanho de Cristo, e cuja figura inovidável põe no livro tons de glória, como aqueles monges que na imaginária religiosa da Idade Média, com o seu semblante ascético e iluminado por luzes interiores, são um transulto do paraíso. Cirudã, o anticristo, o rei dos reis, o mais belo dos filhos de Adão, é um personagem sobre-humano, criado com verdadeiro acerto. Aterra-nos o seu poder e a sua astúcia diabólica. E é de admirar como pôde o novelista fazer cumprir-se nele o que as profecias bíblica e privada anuncia sem que se note esforço algum para isso. Mas o acerto máximo do novelista argentino nesta obra está no desgraçado apóstata Frei Simão de Samaria, a estrela luminosa, Absinto, que ao se pôr a serviço do anticristo, ardendo como uma tocha, cai nas águas, convertendo-as em absinto, e dando morte a muitos homens que a beberam, por se haverem tornado amargas. Se como personagem simbólico ele é admirável como estudo psicológico profundo, e do que de melhor pôde mostrar a novela moderna, o processo da sua apostasia, da sua rebelião contra a Igreja e o Papa, levado pelo seu orgulho imenso, é habilmente tirado de uns documentos tristemente históricos, o diário do célebre frade apóstata Jacinto Loizon, o Padre Jacinto, documento muito raro e de imenso interesse psicológico e apologético, com ligeiras mudanças as exigidas pelo desenrolar da ação. O Guvast serve-se desses diários
para pintar as causas e o desenvolvimento da apostasia do seu personagem, cujo fim desastrado nos arranca lágrimas de compaixão. Triste exemplo o desse sacerdote tão ilustrado e inteligente, que começou rebelando-se contra a hierarquia e acabou entregando ao anticristo a hóstia sacrossanta e o sangue do cordeiro em comunhão espantosamente sacrílega, enquanto os sequazes daquele entoaram o hino do triunfo do poder das trevas, do rei de todos os pecados, da blasfêmia, da traição, do fratricídio, da apostasia, do desespero, enquanto o orbe atônito se desequilibrava. Foi tal, diz o autor, a comoção do globo terráqueo, que se abriram gretas enormes, afundaram-se palácios e templos, e subiu um imenso e pestífero vapor, e o alarido das multidões e dos animais aterrados perderam-se no marulho de um oceano desconhecidos pelos geógrafos, o qual avançou pela planície do Tlá até as montanhas. O sol enrubescido desfez o seu eterno caminho e cravou-se no zênite, como se a posição da terra houvesse mudado na sua eclíptica. E ouviu-se nas nuvens uma voz tremenda que vinha de mais além dos mares e por cima das montanhas, por haverem derramado o sangue dos santos e dos profetas, dei-lhes a beber sangue. E outra voz docíssima que anunciava: quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está perto o reino de Deus. Não se pode ler essas páginas sem um profundo sacudimento espiritual. E é terrível esta observação do autor, por ser sua e porque num eclesiástico não valeria tanto. A apostasia não se produz na juventude, idade das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A apostasia, produto espúrio da desesperança e do orgulho, é doença de velhice como o câncer ou a arteriosclerose. É costume ser o preço que os velhos pagam pela sua ciência ou pela sua virtude, quando as creem obras próprias e não de Deus. E entre eles dissera: a pedra de toque da virtude de um sacerdote é a absoluta adesão ao Papa. Essa adesão a Roma é o que o torna um membro vivo do corpo místico de Cristo. E observações como estas, dignas de um florigério eclesiástico, abundam na obra. Porém, não devo prolongar mais estas linhas, escrita ao calor da primeira leitura das últimas produções do grande autor argentino, nobre amigo, a quem devo muita fineza, tão somente para fazer calar certos reparos escrupulosos. Devo acrescentar que no começo dela se lê a seguinte declaração: as aplicações de algumas passagens das Sagradas Escrituras apresentadas como visão do futuro nesta novela são puramente imaginárias, não as oferece o autor como interpretações de ditas passagens e em todo caso submete incondicionalmente as suas opiniões ao juízo oficial da nossa santa
Madre Igreja. Isso quanto à moral da obra, que com todas as devastes ensina e deleita. Quanto à parte literária, remete o leitor a quanto sobre o gênero novelístico, ensina e explica o mesmo autor das suas deliciosas confidências de novelista. Primeiro, a que poderíamos chamar a perspectiva católica da novela, gênero tão difícil e a cujas cumeada muitos poucos vão conseguido chegar com êxito próprio e com bem dos seus leitores. Em ditas confidências acha-se este credo religioso e artístico que honra quem o escreveu e o professa. 1000 vezes prefiro viver e morrer livre e obscuro novelista, como tantos de que já ninguém se lembra, porém cujos livros fizeram bem a viver e morrer prisioneiro e desesperado como Zola, do qual Anatole France diz que era um miserável a quem melhor fora não haver nascido, ou pior ainda, como o próprio France, que pedia ao seu médico que o envenenasse porque era o homem mais desgraçado da terra. Dão calafrio nos ossos as últimas palavras deste cínico autor, infunde horror o trágico silêncio da morte do outro, a quem a avidez do êxito corrompeu na sua raiz da sua arte, contadores de fábula que erraram o caminho da sabedoria e se destruíram por sua própria loucura. Baruch. Que ao difundir-se amplamente produzam os 2 novos livros do ilustre novelista o mesmo bem que em tantas almas operaram Ouro e Dom Bosco e seu tempo, e noutra classe de leitores, Cidade Turbulenta, lá que no Perdono e Flor de Duranzo, com isso já tem ele para a sua glória. José J. Ortega Torre, SS, Bogotá, Colômbia. Pois bem, eu acordei hoje com essa vontade de reparar essas frases tão benditas do autor e assim desejaria ver se alguém no planeta aonde chegar esta mensagem, se alguém conhece essa história como eu tenho em meu poder. Um bom dia a todos. Fique com Deus. Salve Maria Santíssima.